Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego Diniz. Eu sou especialista ServiceNow Python e sou instrutor. E hoje eu quero trazer para vocês uma dica bem rápida aí, tá? Uma dica bem útil, relativa a acessos. Então, bora lá. Bom, então na dica de hoje, a provocação que eu quero fazer e a dica que eu quero trazer, né, é referente ao seguinte. Imagina o seguinte. Como que você concede acesso de somente leitura de uma maneira rápida e prática, né? É, então, por que essa pergunta é importante? Imagina um cenário aqui, né? Imagina que você tem um auditor externo ali, um usuário que vai fazer um conjunto de trabalho de auditoria na instância, é algo pontual, é algo temporário, e ele vai acessar, às vezes, muitas vezes, múltiplas tabelas, múltiplos módulos, múltiplas aplicações, e a gente precisa que esse usuário editor, por exemplo, ele tenha acesso somente de leitura, que ele não possa deletar nada, que ele não possa escrever nada, que ele não possa alterar nada, que ele consiga navegar, consiga fazer seu trabalho, mas com a visão de somente leitura, né, para múltiplas frentes e acessos, tabelas, módulos e aplicações. Né? Então esse é o cenário, esse é o editor, é um usuário alfa, né, para a gente. O problema é ele vai ter acesso a muitas coisas e a gente precisa dar um acesso ali para ele somente de leitura e que seja rápido de uma forma prática, tá? Aí a solução, como eu já coloquei aqui no nosso slide de apresentação, né? A solução é a gente atribuir uma ACL específica para ele chamada SNC Read Only a esse usuário. Ela é bem útil, ela é bem prática e salva muitas vezes a nossa vida quando o dia está corrido, a gente precisa conceder um acesso e a gente não tem tempo ali de buscar o conjunto de permissões necessários para tudo aquilo que ele vai acessar e auditar, beleza? Então, vamos lá, vamos ver isso na prática aqui na instância. Aqui eu estou com minha instância de desenvolvimento, a PDI, tá? E nós vamos ali usar um usuário fictício batch como o nosso exemplo, né? Então, a batch, como vocês podem ver, ela já tem um usuário aqui genérico, só para a gente exemplificar a dica, né? E ela já tem algumas roles ali, tem alguns papéis que, por sua vez, têm as suas ACLs. Então aqui pode ver que ela tem bastante coisa, né? Ela tem acesso a muita coisa, muita tabela, IT, CMDB, catálogo e assim por diante. Assim como também ela está inserida em alguns grupos, né? Então se a gente fizer vamos dar uma olhada lá, né? Vamos ver como é que está a situação dela aqui. Se a gente impersonar esse usuário aqui pela nossa console do ServiceNow, a gente pode verificar que esse usuário batch aqui, né? Por exemplo, ali no terminal dela ali de trabalho e tal, tem alguns incidentes, tem algumas coisas. Se a gente for, por exemplo, na tabela de incidentes e olhar, né, esse incidente que está associado à batch, a gente pode ver ó, que esse formulário ele está aberto. Pode alterar, a gente pode mudar o status, a urgência, né? A gente pode até mesmo fazer comentários aqui, que nesse caso ficam visíveis para o cliente, e esse formulário está aberto. Então, se a gente, por exemplo, quisesse limitar esse acesso e deixar que a batch somente visualize e não possa alterar nada, muito menos excluir, a gente vai usar então aquela série SNC, né, Read Only, para limitar esses acessos. Então vamos lá. Então eu voltei aqui, eu terminei a, a tarefa de impersonar a batch, né? E aqui no perfil dela, né, no usuário batch, eu posso vir aqui em roles, tá? E aí a gente pode atribuir a role SNC Read Only. Então, aqui SNC Read Only, incluo para a batch, né? Faço o acréscimo, beleza? E agora a gente observa que essa role aqui faz parte desse usuário, ou seja, ele foi atribuído, esse papel foi atribuído à batch. Então, se a gente voltar lá no perfil dela, enxergar como ela enxerga pelo impersonate user aqui. Né? Então, vamos impersonar a usuário e vamos ver agora como é que é o efeito dessa role para esse nosso exemplo. Beleza, então voltamos aqui, nós estamos enxergando a instância com os olhos abertos, tá? Agora, se a gente vier, a gente pode navegar por aqui também, tá? Mas só por praxe aqui, vamos acessar a tabela de incidente como a gente fez a primeira vez ali
na hora de exemplificar o acesso. Beleza, voltei na tabela de incidente, aqui convenientemente já está fazendo o filtro de interesse para nós, tá? Esse é o mesmo incidente que a gente tinha visto no começo da apresentação, tá? O incidente final número 49. E aí repara que agora ela consegue visualizar o incidente, né? Tá muito parecido aqui, só que a gente não consegue mais editar nada. Se a gente inclusive trocar view, né? E a gente vê uma view um pouco mais abrangente, a gente percebe lá que, por exemplo, aqui mais campos, né? Ou seja, todo o acesso dela está restringido a somente leitura, beleza? Inclusive aquela região onde ela podia fazer comentários está indisponível, ou seja, ela não pode alterar, ou seja, não pode incluir nada, não pode reeditar nada e não pode deletar, ok? Mas ela pode ver. Então, deixa eu finalizar aqui essa ação de personal ao usuário, né? E com isso a gente encerra a dica por hoje. É uma dica bem rápida, tá? É uma dica que é muito útil, como eu comentei aqui no cenário, né? Às vezes você precisa dar um acesso somente leitura para um usuário que vai fazer algo pontual na instância, vai mexer em muita coisa, você não sabe exatamente quais são todas as permissões que você deveria aplicar para restringir esse acesso. Aí você pode recorrer aí a essa zona mais segura aí, que é atribuir esse acesso, né, SNC Read Only para esse usuário. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele vai ser útil para algum amigo seu, então eu vou te pedir para você deixar o seu like nesse canal se você gostou do conteúdo, para você se inscrever também no nosso canal, que ele é jovem, né? Ele está nascendo agora, a gente está bem empolgado, a gente está com muitas ideias para trazer conteúdos novos para vocês. E, novamente, compartilhe para ajudar a impulsionar esse conteúdo, para chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.